Agora sim eu vou abrir a porta da minha intimidade. Pessoal, estamos de volta com o mesmo assunto, sogra e nora. E olha o assunto interessante que eu quero falar, porque eu entendo e como vocês já me ouviram falar em live, eu chamo a responsabilidade para mim. E eu acredito que Deus me abençoa muito por causa disso, porque eu tenho essa cara de chegar e falar, eu errei. Eu tenho essa consciência de assumir tudo aquilo que eu faço. Então uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse relacionamento é eu saber o meu posicionamento, é eu saber tudo aquilo que eu fiz de errado e não tentar colocar panos quentes. Igual, por exemplo, sabe uma coisa que me encanta? O que me encanta é ver a Helena, né? Que é mãe da Maiara, ser católica, e muitas vezes nós evangélicos falamos dos católicos, falamos dos espíritas, falamos de várias religiões e muitas vezes nós não temos postura. Igual, por exemplo, a mãe dela é católica, mas ela deu uma base familiar para a filha dela exemplar. Eu, evangélica de berço, o que eu fiz? Eu quase estraguei com a vida do meu filho. Não estraguei por quê? Porque Deus teve misericórdia de mim e eu assumi meus erros. Então a gente precisa chamar a responsabilidade pra gente, entender aquilo que a gente está fazendo de errado e correr atrás do prejuízo. Então eles, os pais dela, a Maria Helena e o José Afonso, deram valores para ela que eu não consegui dar. E eu pensava que eu ia dar com carro, com roupa de marca, com telefone. E eu gostaria, Mayara, que você falasse um pouquinho disso para muitos pais que às vezes vivem se matando para dar aos filhos e muitas coisas, e às vezes o que o filho quer é só um abraço, é só um eu te amo, eu tô aqui com você. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, minha mãe e meu pai, eles sempre deixaram muito claro que a gente não é aquilo que a gente tem monetariamente, mas aquilo que a gente carrega dentro da gente. Meu pai, ele é motorista, minha mãe, ela optou por ser do lar para poder criar a mim e meu irmão. E dessa maneira, a criação que eles deram pra gente foi uma criação com que meu pai teve que lutar muito, para colocar recursos dentro de casa, trabalhou sempre. Ele, inclusive, é um referencial para mim de luta, de esforço, porque nos momentos em que talvez para ele como chefe do lar, não soubesse de onde ele ia tirar alguma coisa, ele sempre foi lá e correu atrás. Isso serve pra gente até com um exemplo de que não existe desculpa. O que existe mesmo é força de vontade para você seguir e chegar onde você quer. Minha mãe, ela sempre me falou isso, que no decorrer da nossa vida, ela tinha muito medo pelo fato de que muitas pessoas da família talvez não reconhecessem o meu pai e ela e a gente, consequentemente como filhos, como pessoas que fossem dar em nada. Então eu acho que isso despertou um gatilho nela de motivar muito a gente para que a gente conseguisse chegar em algum lugar. Então ela sempre se dedicou muito para que a gente estudasse. Por mais que a gente não tivesse condição financeira de, por exemplo, eu me formei na graduação, né, numa faculdade. Ela sempre me deu apoio, me incentivou para que eu estudasse e conseguisse uma bolsa, se fosse o caso de não conseguir que alguém pagasse minha faculdade, não conseguisse o financiamento, enfim. Ela sempre me deixou claro que opções eu teria. Só bastava eu querer e correr atrás. E assim como meu irmão, nós dois somos formados, nós dois somos graduados. E eu tô falando isso não para poder falar que eu deixo de ser não, mas para mostrar que às vezes a gente fica olhando para nossa situação, nossa realidade financeira, a realidade da nossa família, por que fulano foi atrás e não chegou a lugar nenhum, e aquilo começa a virar uma desculpa pra gente não chegar a lugar nenhum. E o meu pai e minha mãe me mostram e me mostraram isso, e é o que eu vou levar pro meu filho, que eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses. Que ele pode chegar assim com Deus em primeiro lugar, que eles sempre me deram essa base de temor, de amor a Deus, eles são católicos, mas eles sempre me deram essa base de quem é Deus, de qual a importância que ele tem que ter na minha vida. Que com ele eu posso chegar onde for.
E então, assim, eu dou graças a Deus pela família que eu tenho, dou graças a Deus por eu estar na família da Mary agora, porque por mais que ela fale que ela assuma muitos erros que ela tenha cometido, eu tenho certeza que Deus ele fez tudo isso, forjou tudo isso, permitiu que tudo isso acontecesse na vida dela para que ela sirva de instrumento na vida de muitas outras pessoas, assim como ela é instrumento na minha vida também. E assim como eu tenho certeza que, por mais que o meu esposo, Caio, que é o filho dela, tenha passado por muitas situações difíceis, que como ela mesma tinha falado, que ele ainda está se formando numa faculdade por diversas situações que ele teve que enfrentar com ele mesmo, ele é um homem que é bem criado, é um homem que tem caráter. E então, assim, acho que isso é o mais importante. Legal. Mas o que eu acho muito importante é a gente assumir, né, Mayara, os nossos erros. Igual, por exemplo, que eu já deixei uma palhinha da outra vez, né, do outro vídeo, a respeito de virgindade. É impressionante, a sogra não casou virgem, mas a nora casou. Olha, gente, como é que uma desestabilidade faz na sua vida. O como é importante você ser estruturado. Porque, gente, eu sou nascida e criada, fui nascida e criada no Evangelho. E olha o que aconteceu com a minha vida, né? E ela, né? Ela se guardou, meu filho se guardou, isso para mim é um orgulho imenso, eu fico tão feliz de ver isso e eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. Bom, tudo me envolve falando da minha mãe, né? Porque tudo vem de trás. A minha mãe sempre falou pra minha filha, você mais tem de importante é isso, guarda. Se você acabar aí encontrando qualquer rapaz aí na rua, perdendo isso, você não vai estar me desonrando, você vai estar desonrando você e Deus, que depois você vai fazer o quê? Você vai ter perdido sua virgindade com qualquer pessoa, e aí? O que vai acontecer? Então, assim, ela sempre colocou isso na minha cabeça e acabou que aquilo dentro de mim sempre gerou um temor muito grande de, primeiro, cara, eu vou desonrar Deus, vou desonrar os meus pais e vou me desonrar. Porque eu acho que a questão da virgindade pro mundo, né? Acabou ficando uma coisa tão banal, porque as pessoas falam que é meu, eu faço o que eu quiser. Só que aquele ato em si, o ato de você se relacionar sexualmente com alguém é uma coisa tão íntima. Você está dando a liberdade de alguém acessar uma parte sua, ter uma relação com você, que é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais íntimas que a gente pode ter com alguém. E a partir do momento que você deixa com que uma pessoa que não mereça aquilo, que vá te largar posteriormente, ou quantas pessoas você acaba tendo relações durante a sua vida, enfim, isso acaba modificando o que você é dentro de você. Então, assim, a minha mãe e meu pai sempre me colocaram isso dentro de mim, de que isso era uma das coisas que eu tinha de mais valor. Então, para que eu iria perder aquilo que eu tinha de mais valor com qualquer um? E eu acho que a maneira mais segura de você perder a sua virgindade é no casamento. Que se você está casando com alguém, é porque você tem certeza que você quer estar com aquela pessoa. E aí a gente também tem a questão de Deus, né? Que ele diz isso. Que o sexo, ele é uma bênção, só que depois do casamento. Então, assim, essa base eu sempre tive. E foi uma coisa que eu sempre carreguei comigo. No nosso relacionamento, a gente sempre conversou sobre isso. Eu e o Caio, desde o namoro, essa questão de princípio foi uma coisa muito clara. Então, assim, foi uma coisa que, graças a Deus, assim, a gente sempre teve plena consciência do que deveria ser feito e do que mais importava. E eu fico muito feliz em ver isso, por quê? Porque eu passei um aperto tremendo com isso. Assim que a minha mãe morreu, eu estava brigada com Deus e eu estava angustiada, acabei me envolvendo com uma pessoa, perdi minha virgindade, que hoje não sei nem por onde anda, não sei. Vamos parar por aqui. Aí, mais pra frente, me relacionei com quem? Claudinho. Aí, tô relacionando lá com o Claudinho, já não tinha mais virgindade, ó, já estava no sal mesmo. E o que acontece? Claudinho chega lá do nada, querendo fazer gracinha comigo. E eu falei assim, será que é isso que eu quero para minha vida? Como eu já falei, realmente, que depois eu falo mais a respeito disso, acabei traindo ele. E o que acontece? Isso acarretou coisas terríveis na minha vida. Porque uma coisa você tem que entender, querido, querida. Toda ação, ela gera uma reação.
Ah, mas eu traí e você me perdoou. Tá, perdoou sim, mas aquilo fica ali dentro. Fica uma mágoa, fica machucando. Sabe por quê? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece tão fácil. E você precisa reconquistar. Existem pessoas que me mandam mensagem falando: ah, como que você conseguiu isso? Aqui, ó, joelho, foi assim que eu consegui. Oração e falando a verdade. Primeiro eu falei a verdade para Deus. Depois eu, Mary, senti a necessidade de falar com ele. E falei com ele. Então, você vai ter que decidir. Aí entra aquela palavra lá em Lamentações: coloca teu joelho no chão e tua boca no pó, talvez haja esperança. Então você tem que assumir. Assuma o que você fez, porque o correto é isso aqui. O correto é isso aqui. Mas quando a gente já começa todo bagunçado e existem coisas que acontecem na nossa vida, mas o nosso corpo é algo de muito especial. A gente precisa guardar o nosso corpo. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria traído. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Independente daquilo que Cláudio fez ou deixou de fazer, eu me valorizaria mais. Mas infelizmente eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Paguei meu preço, sim, paguei com lágrimas de sangue, mas eu tô aqui linda, loura, maravilhosa e falando para vocês: não façam isso. Por mais que as pessoas falem que para você assim: ah, deixa de ser careta, o mundo tá assim, o fulano faz, dane-se o fulano, você não é o fulano, você é especial. Existe uma mensagem que eu gosto muito, Mayara, da doutora Edmeia Williams, uma mulher que eu amo, ó, super beijo para você, querida, também, que ela fala sobre a mulher das dracmas, quando ela perde uma dracma, e ela está falando que aquela mulher perdeu um valor. E qual é o valor que nós temos perdido? Então eu perdi minha virgindade, perdi depois com aquela postura que eu tive incorreta, porque independente do que ele fez comigo, não deveria ser dessa forma que eu deveria ter respondido. Eu deveria ter me amado mais, me respeitado mais, mas enfim, são coisas que eu não prestei atenção, foram coisas que eu não tive estrutura para segurar ao longo do tempo, mas hoje eu venci e hoje eu estou aqui para te dizer: não faça isso, não erre. Você que tem sua filha, você que sempre sonhou: ai, meu sonho era ter uma menina. Ah, legal, você quer ter uma menina pra quê? Ai, Mary, vestido, laço, é tão lindo, tão bacana. Depois eu vou estar falando disso também. E eu gostaria de convidar você para falar a respeito disso, porque teve até profecia falando que Miguel ia ser menina, tá? Aí foi aquele baque, é outro menino. Então, eu quero dizer para vocês: se guardem. Você que tem filha, olha para sua filha desde pequenininha, você já começa a colocar valores, traz ela para mais próxima. Olha aqui o que eu e a Mayara estamos falando para vocês, não é? É uma coisa assim que eu acho muito, que vale a pena também falar como filha, é que muitas vezes o pai e a mãe, eles têm dificuldade de conversar sobre um assunto desse. Às vezes por criação, não sei, por diversos fatores, isso acaba virando um tabu dentro de casa, mas eu acho que a maneira mais prática de você evitar com que sua filha ou seu filho, sei lá, cheguem a um ponto de depois não terem como voltar atrás, é você conversando abertamente, falando sobre esse assunto abertamente, falando sobre a questão da virgindade, sobre a questão da relação sexual, do que aquilo pode ou não acarretar na vida do seu filho, da questão de você acabar adiantando um processo que a pessoa, o homem ou a mulher, ainda não está psicológica, fisicamente preparado para poder viver, porque não só pela questão de Bíblia, mas é pela questão de seres humanos também. É uma coisa que você tem que estar preparado emocionalmente, você tem que ter uma base para aquilo. E acaba que a gente vê muitos jovens, na nossa igreja tem muita menina, muito menino que enfrentam problemas muito graves porque eles deixaram com que o outro acessasse essa área tão íntima deles e depois ficou por aquilo mesmo, porque eles não estavam preparados, não estavam embasados com Deus, enfim. E outra coisa também é que quando alguém está no erro, por exemplo, que ela falou dessa questão da influência de que um amigo fala: ah, você é careta, que isso, para de bobeira. Gente, quando alguém tá no fundo do poço, ele quer levar outra pessoa junto. Então não se deixa enganar, não. Ele não tá falando aquilo ali porque ele acha que você é careta. É porque ele já tá com aquilo tão ruim dentro dele
que ele quer que outra pessoa entre também para se justificar. Então, assim, se você ainda é virgem, se guarde, converse com seu pai, com sua mãe, ou enfim, com alguém de confiança, com seu pastor, com sua pastora, antes de tomar qualquer decisão. Porque depois que você tomar esse passo, não tem como você voltar atrás. Porque isso é uma coisa que não tem como mais, depois que você perde, você voltar. Mas se você também já, infelizmente, ou aconteceram situações, não teve base, enfim, não sei o que aconteceu, acabou tendo relação sexual com alguém fora do casamento, você não é um caso perdido também. A gente tem Jesus justamente aqui para isso. Ele tá aqui não é para julgar ninguém, assim como a Mary, ela é um exemplo disso, e graças a Deus hoje ela tem um casamento estruturado. Isso também pode acontecer na sua vida. É só você se posicionar com Deus, que Ele vai com certeza te direcionar. Isso não vai mudar aquilo que Deus sonha para você. Obviamente que o percurso vai ser um pouquinho alterado, mas se você colocar a sua vida em Deus, você vai conseguir chegar e vencer. E é muito importante você sempre, como eu tenho falado, traz a responsabilidade para você. Não fica tentando colocar a culpa no outro. Eu fiz porque você... Igual, por exemplo, eu falo que os namorinhos de antigamente, o ficar de antigamente não é como os de hoje. Mas assumo, errei, pequei, fiz e tô aqui. Não fica tentando tapar sol com peneira, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Então chama a responsabilidade para você, fala o que aconteceu e seja uma pessoa feliz. Nós estamos aqui para dar dica daquilo que deu errado, porque você não precisa errar, você não precisa passar pelo mesmo erro, que como ela falou, depois não tem como voltar atrás e você vai gerando trauma, porque você se relaciona com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa está se relacionando com outro, e você virou uma avenida, seus valores foram perdidos, por mais que você seja cabeça feita, por mais que você olhe e fale assim, isso aí não tem nada a ver, fica por dentro, sabe por quê? Porque Deus nos projetou para nascermos para brilhar. Deus nos projetou para sermos filhos dele e nós temos que refletir a imagem e semelhança dele, e ele deixou valores que, querendo ou não, fica aquele buraco, fica aquele vazio. Eu sei porque eu já passei por isso, então nós estamos aqui para alertar vocês, e vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e depois a gente vai continuar com outros assuntos, por exemplo, o da frustração. Eu queria uma menina, todo mundo falando, até meu filho, mãe, vai ser uma menina, eu sonhei com uma menina. Tremendo menino! Como é que a gente lidou com isso? Beijão, fiquem com Deus.